Olá pessoal, tudo bem? Professor Clarkson com vocês e no nosso Masterclass em Obesidade e Emagrecimento, hoje nós vamos discutir um tema bastante importante para a nossa prática profissional no âmbito da saúde, que é os protocolos de determinação da composição corporal de indivíduos que são obesos. Então esse vai ser o nosso tema central de hoje e nós vamos passear por alguns protocolos que são validados na literatura e que são utilizados especificamente para a avaliação desses indivíduos que têm obesidade. Então vai ser um tema bem bacana porque eu vou apresentar para vocês protocolos que são usuais, protocolos de rotina e que vocês tranquilamente poderão reproduzir no ambiente de trabalho com vocês. E vou deixar também alguns materiais lá disponível no portal para que vocês possam utilizar em função desses protocolos que eu vou utilizar. Então são planilhas em Excel e formulários de preenchimento que vocês vão poder utilizar aí tranquilamente no dia a dia de vocês para o atendimento dos pacientes ou alunos de vocês que têm diagnóstico de obesidade, tá bom? Então vem comigo. Sabemos que existem vários métodos para a análise da composição corporal. Os métodos que são indiretos, eles são considerados métodos padrão ouro porque usam princípios físicos e químicos na determinação dos parâmetros da composição corporal e mais ao alcance de profissionais que estão em rotinas de atendimento. Os métodos duplamente indiretos são aqueles mais recomendados do ponto de vista de custo-benefício para a determinação da composição corporal. Então, com foco nessa questão, eu vou apresentar para vocês alguns métodos duplamente indiretos que têm bom custo-benefício para que vocês possam utilizar no dia a dia de vocês. Aqui eu vou apresentar e fazer uma retomada dos principais métodos que nós temos para avaliação da gordura corpórea e a validade desses métodos para avaliar a disposição tanto da gordura total como também para avaliar a distribuição dessa gordura corporal. Então aqui nós temos, por exemplo, a tomografia computadorizada, que é uma técnica duplamente indireta, considerada um método padrão ouro, que tem uma moderada habilidade para a mensuração da gordura corpórea, mas uma alta habilidade para verificar a distribuição da gordura corpórea, porque o equipamento de tomografia computadorizada ele consegue fazer uma análise segmentar bem precisa em relação à composição corporal. Porém, ela é uma técnica que do ponto de vista de aplicabilidade para grandes populações ou para estudos populacionais, ela tem uma baixa aplicabilidade por ser um equipamento muito caro, como alguns dos outros equipamentos que eu vou apresentar aqui para vocês, e que torna inviável o custo da aquisição desse equipamento somente para análise da composição corporal. Então, geralmente são métodos que são empregados para diagnósticos de doenças importantes no cenário da saúde, e que, portanto, tem uma outra aplicabilidade que não especificamente para avaliação da composição corporal. Aqui a gente tem a ressonância magnética, com uma alta habilidade para mensurar a gordura corporal, muito alta habilidade para mensurar a distribuição da gordura corporal, porém, uma baixa aplicabilidade para estudos populacionais. A DEXA, absortometria radiológica de dupla energia. Observe também que ela tem uma alta habilidade para mensurar a gordura total, alta habilidade para mensurar a distribuição da gordura total e uma moderada aplicabilidade para estudos populacionais. E aí nós temos a densitometria, que também é uma técnica padrão ouro, tá? Então muito alta habilidade para mensurar a gordura corpórea, muito baixa para mensurar a distribuição da gordura corporal e uma baixa aplicabilidade em estudos populacionais. Técnicas de diluição, e aqui nós temos a bioimpedância,
que já tem uma moderada habilidade para mensurar a gordura total, muito baixa para avaliar a distribuição da gordura corporal e uma alta aplicabilidade, lógico, né, pela portabilidade desse equipamento, que já é um equipamento também com custo relativamente acessível para aquisição, que torna aí estudos populacionais mais viáveis do ponto de vista da aplicação desse equipamento. É lógico que a gente não vai se ater aos equipamentos que são caros por uma questão racional e que por isso eu vou apresentar para vocês alguns métodos práticos que podem ser empregados no dia a dia para análise da composição corporal por ter baixo custo, serem métodos ou protocolos validados e estarem disponíveis, né, para vocês no dia a dia aí, com boa aplicabilidade. Então, o que nós temos como maior desafio quando a gente fala em composição corporal em indivíduos obesos é determinar métodos, protocolos que sejam capazes de fazer uma estimativa tanto da gordura subcutânea como também da gordura visceral. Então, inclusive essa imagem ela é bem interessante porque a gente tem dois perfis diferentes de indivíduos, um com uma espessura de dobra cutânea elevada, porém com baixa gordura intraabdominal, quando comparado a esse indivíduo do lado direito da imagem, que já apresenta baixa gordura subcutânea em termos de espessura, quando comparado à imagem da esquerda, porém com uma alta quantidade de gordura visceral. Então, gordura aqui na cavidade abdominal. Inclusive uma gordura que tem forte associação com doenças cardiometabólicas, quando comparada à gordura subcutânea. E aí, quando a gente avalia, então, né, a possibilidade de mensuração dessas características morfológicas, o maior desafio é encontrar protocolos que a gente consiga, de alguma forma, pelo menos ter uma estimativa da quantificação dessas variáveis no espectro da composição corporal. E aqui nós já temos, né, duas outras imagens, um corte seccional aqui do segmento do braço, e aqui eu tenho, né, um indivíduo com uma gordura subcutânea elevada e com baixo conteúdo músculo-esquelético, quando comparado à imagem do lado direito, onde a gente já percebe um indivíduo com baixa gordura subcutânea e com uma elevada quantidade de massa magra. E aí, como eu já falei anteriormente, né, encontrar um protocolo que seja sensível, validado, com boa confiabilidade, para a gente fazer essas estimativas é, de fato, o nosso maior desafio. Então, por isso, eu vou começar falando para vocês sobre um protocolo que eu acho muito importante, que ele se refere como um indicador antropométrico de risco coronariano em estudos prévios que foram conduzidos e publicados, por exemplo, nos Arquivos Brasileiros de Cardiologia, um artigo do professor Francisco Pitang e da Inês Lessa, avaliou inclusive a sensibilidade e especificidade desse indicador topométrico como sendo um protocolo de determinação do risco coronariano elevado. E quando comparado, por exemplo, à relação cintura-quadril, à circunferência de cintura isolada e até a própria MC, esse indicador topométrico ele foi considerado o com maior sensibilidade e especificidade para discriminar o risco coronariano elevado, e por isso ele foi um dos que eu escolhi para poder apresentar para vocês aqui nessa nossa aula. Então, o índice de conicidade foi uma proposta de um autor chamado Valdez, que foi publicado em 92, e ele é, na verdade, um protocolo muito simples de ser mensurado. Então, aqui a gente tem o perímetro abdominal, que vai ser avaliado. Essa medida aqui ela pode ser em metros ou centímetros. Se for centímetros, você tem que dividir por 100. Se for em metros, você não precisa dividir aqui por essa constante. Então, você vai fazer a medida do perímetro abdominal e vai dividir pela constante de 0,109 vezes a raiz quadrada da divisão do peso corporal total dividido pela estatura em centímetros dividido por 100. Então, essa aqui é a forma de a gente aplicar esse indicador para fazer a estimativa do índice de conicidade em homens e mulheres. Lembrando que se o valor em homens for acima de 1,25, esse indivíduo está com risco coronariano elevado. E em mulheres, se o ponto de corte for maior do que 1,18,
essa mulher está com risco coronariano elevado. Então, homens, o ponto de corte é 1,25 e nas mulheres até 50 anos, 1,18. Se for mulheres acima de 50 anos, o ponto de corte já passa para 1,22 para considerar que elas estão com um risco coronariano elevado. Então, anotem esses dados porque será muito importante quando vocês forem utilizar esse índice para discriminar risco coronariano elevado. Então, fica aí um bom indicador para vocês utilizarem como critérios para estratificação, né, ou determinação do risco coronariano. Já esse outro protocolo, que foi um protocolo publicado, né, pelo Wilmore, DePrez, o Jackson, ele faz uma estimativa da gordura visceral abdominal. Então, ele faz uma estimativa de risco cardiometabólico baseado na estimativa da gordura visceral abdominal. Então, esse protocolo é um protocolo muito bacana. O artigo original, ele versa sobre um ponto de corte de 4,5. O que é que isso quer dizer? Que se o valor que foi estimado a partir da aplicação dessa equação para mulheres e para homens for maior do que 4,5, nós podemos inferir que esse indivíduo está com risco coronariano elevado ou com risco de desenvolver doenças cardiometabólicas, em consideração à estimativa da gordura visceral, no qual é a proposta desse protocolo. Então, observe que para mulheres e para homens, nós vamos precisar determinar o índice de massa corporal, a relação cintura-quadril e a idade. E nos homens, né, a equação começa com valor negativo. Então, fique atento, porque realmente isso aqui é um valor negativo. Então, ao substituir na equação essas variáveis IMC, RCQ e idade, você vai determinar o valor do GVA. E se esse valor for maior do que 4,5, você vai inferir que esse indivíduo está com risco de desenvolver doenças cardiometabólicas em função da gordura visceral abdominal. Então, se liga, mais um protocolo bacana para você utilizar com seus alunos ou pacientes que têm obesidade, ok? Um outro protocolo que eu queria apresentar para vocês é o protocolo que nós chamamos de gordura visceral abdominal, ou também conhecido como SAD, tá? Diâmetro abdominal sagital. Esse protocolo ele foi publicado na revista Health Fitness Journal em 2006. É um protocolo que eu acho extremamente interessante, inclusive porque já tem vários trabalhos publicados na literatura, utilizando esse protocolo para diferentes desfechos. E esse protocolo eu acho ele muito bom e acessível porque o custo dos equipamentos ele é muito baixo. Para você avaliar aplicar esse método, você precisa apenas do que nós chamamos de nível de carpinteiro, que seria aquela régua, né, que vem com um inclinômetro, não sei se esse é o nome, mas vem com nível na régua para que você possa fazer o posicionamento correto, conforme eu vou demonstrar mais à frente. E nesse protocolo você tem a possibilidade de fazer uma estimativa do tecido adiposo subcutâneo, tecido adiposo visceral e do tecido adiposo total. Então, a grande vantagem, a grande sacada desse protocolo, foi publicado aí pelo Richard Parr, é que a gente consegue fazer, né, estimativas que são muito interessantes de indicadores da composição corporal por uma técnica muito simples de ser utilizada. Então, o SAD ele é mensurado com o indivíduo numa posição supina, numa superfície rígida. Essa superfície tem que ser rígida para que você não tenha nenhuma diferença na estimativa da medida do SAD. Eu vou apresentar para vocês como isso é feito. É necessário a utilização de um nível de carpinteiro que vai ser posicionado em cima da cicatriz umbilical, então bem em cima do teu umbigo, do umbigo do teu aluno. E as medidas são realizadas a partir da parte mais baixa do nível de carpinteiro até o topo da mesa. E aí o indivíduo vai estar fazendo uma respiração normal, ele não precisa fazer, né, uma manobra de Valsalva, sei lá, ele não precisa estar sem respirar, então ele pode manter a respiração dele normal. E você vai fazer 3 medidas para poder encontrar a média do SAD. Então, isso é muito importante, ok? Então, aqui está
a forma como o seu aluno deve ser posicionado. Algumas pessoas me perguntam, mas se ele tiver hiperlordose lombar? Então você pode pedir que ele faça uma flexão aqui do quadril, apoiando os pés aqui sobre a mesa para tentar diminuir aqui a curvatura da região lombar, mas de preferência mantenha o indivíduo, né, deitado com as pernas estendidas sobre uma superfície rígida. Então, à medida que você vai fazer do SAD, a distância entre a base do nível de carpinteiro, então esse ponto que eu estou representando aqui com o laser, até o topo da mesa. Preste atenção porque algumas réguas, elas vêm com uma diferençazinha aqui, ó, entre a sua base, né, e o primeiro ponto, que seria o zero da marcação. Então, o ideal seria você cortar aqui, serrar, sei lá, retirar esse pedacinho para que o ponto zero coincidisse exatamente aqui com a superfície da mesa. E aí essa medida que você vai utilizar para a quantificação do SAD, tá? Então, se utilizam 3 equações para isso. A primeira equação, a gente determina o tecido adiposo visceral. Então, se pega, por exemplo, a equação para homens e mulheres, observe que ela leva em consideração o SAD, e aí você substitui a medida do SAD, sempre lembrando que você vai multiplicar primeiro e depois você vai subtrair. Esse resultado aqui ele é um resultado que é expresso em litros, então a unidade em litros. E o nosso objetivo é ter uma medida em quilos. Então, para isso, o resultado da equação, seja para homens ou seja para mulher, você vai multiplicar no final por essa constante, 0,973, e aí você transforma a unidade de litros para quilos, que é o mais interessante para todos nós. Aqui na segunda equação, a gente já determina o tecido adiposo total, ou TAT, e aqui observe que como variáveis a gente vai precisar identificar o peso e a estatura. Então, peso em quilos e a estatura em metros, tá? Multiplica novamente pelas constantes, sendo homem ou mulher, e o resultado subtrai aqui pela constante 42 ou 38,3. Lembrando mais uma vez que é a unidade em litros e que vai ser necessário ao final transformar isso para quilos, multiplicando novamente por 0,973. E por último, a gente calcula o tecido adiposo subcutâneo. Então, para determinar o SAT, é muito simples, basta você subtrair o valor do tecido adiposo total, ou TAT, pelo tecido adiposo visceral, ou VAT. Então, a diferença entre o TAT e o VAT será a estimativa do tecido adiposo subcutâneo em quilos, tá? A unidade final. Então, vamos partir para um exemplo prático. Então, essa é uma aluna real, tá? Ela tem 1,68 m, pesa 99,5 kg e tem um SAD, que é aquela distância entre a base da mesa, né, e o topo, a base da régua e o topo da mesa, de 30,5 centímetros. Substituindo na equação, como ela é uma mulher, então você tem aqui 0,370 vezes o SAD, que foi 30,5, menos 4,85. Então, aplicando a multiplicação inicialmente e depois subtraindo, o resultado foi 6,4 litros. E aí, aplicando a conversão para quilos, né? Então multiplica aqui por 0,973, a gente acha um valor de aproximadamente 6,3 quilos de tecido adiposo visceral, tá? Então imagina aí 6 quilos de gordura depositada dentro da cavidade abdominal. Segundo passo é achar o tecido adiposo total. Então a gente vai pegar aqui o peso e estatura, então ela tem 99,5 quilos e estatura 1,68 m. Então eu aplico primeiro a divisão, o resultado eu multiplico por 1,61 e ao final eu subtraio de 38,3, então o resultado foi 57 quilos. Quando eu transformo isso para quilos, ou seja, de litros para quilos, eu multiplico pela constante, então deu 55,5 quilos de tecido adiposo total. E agora, então raciocine, né? Uma pessoa que tem 99,5 quilos, mais da metade do peso corporal dela é representativo para a gordura corporal. E por último agora, nós vamos determinar o tecido adiposo subcutâneo. Então, como eu falei, basta subtrair o TAT, que é o tecido adiposo total, do VAT, que é o tecido adiposo visceral. Então, ficou 55,5
menos 6,3, então 55,5 é o tecido adiposo total, 6,3 tecido adiposo visceral. Sendo assim, a diferença entre um e outro representa, de tecido adiposo subcutâneo, 49,2 quilos de gordura subcutânea. Então, isso representa realmente, para uma pessoa que tem um peso de 99,5 quilos, né, mais da metade dessa gordura é subcutânea. Então, isso representa um percentual de gordura aí relativamente elevado, tá, para o peso corporal total desse aluno. Então, a conclusão dessa análise nos faz perceber que a partir a nossa cliente, né, a nossa aluna, tem uma massa gorda de 55,5 quilos, tecido adiposo visceral de 6,3 quilos e um tecido adiposo subcutâneo de 49,2 quilos. Então, de fato, é uma pessoa que precisa de uma certa atenção. Esse gráfico aqui, ele é um gráfico pré e pós, né? Então, após 8 semanas de dieta e exercício físico, então uma intervenção que foi feita com dieta e exercício físico, se analisou os parâmetros da avaliação da composição corporal a partir desse protocolo do SAD. E aí uma pessoa no pré e pós, né, teve uma redução de 5,4% no peso total, uma redução de 9,3% no tecido adiposo total, então caiu aqui, ó. No tecido adiposo subcutâneo, 8,5%, e observe que o tecido adiposo visceral, provavelmente por ter uma maior taxa de lipólise, foi aquele onde as reduções foi mais efetiva, então 16,8% de redução no tecido adiposo visceral. Então, isso aqui demonstra a sensibilidade que esse protocolo tem, né, para fazer a estimativa da composição corporal dentro desses 3 parâmetros aí importantes. Esse artigo é um artigo de validação do método, tá? Foi publicado em 2007, inclusive por um grupo de pesquisadores da Universidade Federal da Bahia, que avaliou a confiabilidade e a validade do diâmetro abdominal sagital como um preditor de gordura visceral abdominal. Então, olha que interessante. Aqui a gente tem, eu destaquei aqui, dentre outros parâmetros, né, IMC, cintura, né, e alguns outros que elas utilizaram, a correlação do SAD com vários preditores, né, então com vários outros indicadores. Então, observe que o índice, o SAD, ele é elevado em relação a outros parâmetros, como por exemplo o IMC, a circunferência de cintura, né, então com os parâmetros também relacionados aqui com a gordura total, subcutânea, visceral, feita por outros métodos, né? Então, olha que ele tem uma correlação bem alta, né, quando comparado a esses outros protocolos, o que faz a gente observar que existe aí uma correlação importante que valida, de fato, a utilização desse protocolo dentro da nossa rotina. Eles também avaliaram a sensibilidade e a especificidade do diâmetro abdominal sagital em relação à gordura visceral e observaram, por exemplo, que levando em consideração um ponto de corte de 100 centímetros quadrados para determinação, né, do risco elevado nessa população, eles encontraram um ponto de corte de 20,5 centímetros no SAD, né, que seria aquela distância entre o topo da mesa e a base da régua. Então, qualquer indivíduo com valores acima de 20,5, sendo do gênero masculino, né, já teria aí um risco aumentado em detrimento dessa gordura visceral abdominal. E em mulheres, utilizando o mesmo parâmetro, eles encontraram um ponto de corte de 19,3 centímetros. Então, mulheres com valores de SAD acima de 19,3 centímetros já teriam um risco aumentado em função dessa característica da deposição da gordura visceral abdominal. Então, a gente observa que, inclusive, a sensibilidade a partir da curva ROC foi elevada, né? Então, quanto mais próximo de 1 for essa curva, maior é a capacidade do teste de identificar o verdadeiro positivo. Então, esse é o conceito de sensibilidade ou da aplicação da curva ROC. Para os homens, a curva ROC foi de 0,84, então a sensibilidade elevada em relação à capacidade desse teste em predizer um verdadeiro positivo, né? Então, galerinha,
É muito importante que vocês coloquem em prática esses protocolos. São protocolos que podem ser utilizados dentro da rotina de vocês, com muita assertividade. Então, eu recomendo que vocês, se forem trabalhar com obesos ou já atendem a população que tem obesidade, vocês possam ter a consciência de que não dá para utilizar métodos convencionais, né, como a própria dobra cutânea, porque esses equipamentos não têm validade para estimar a gordura corporal em indivíduos obesos, né, pela condição do próprio equipamento em relação à sua fidedignidade. Por outro lado, a utilização de outros equipamentos, como a própria bioimpedância, são métodos que, além de serem relativamente caros, terem um custo maior, efetivamente são aparelhos que, de alguma forma, têm aí, se não forem adotados critérios prévios, tem a sua validade questionada. Então, é muito importante que se use aí parâmetros para determinar que sejam assertivos, ou sejam validados, com boa confiabilidade e que sejam acessíveis do ponto de vista de aquisição, de preço, né? Então, para vocês terem uma ideia, uma régua dessa que eu mostrei para vocês não deve custar mais do que R$30 aí para aquisição, e vocês encontram em qualquer site aí ou lojas de materiais de construção, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Pratiquem, estudem, revejam esse vídeo quantas vezes forem importantes para vocês, e um grande beijo.